Não tem muita gente que aguenta não, pastor. Só uma hora. Quem aguenta uma hora? Uma, duas, três, quatro. Eu tenho mais ou menos umas 22 horas para ficar aqui. Mais ou menos. Então tá bom. Vamos lá. Livro de Isaías, o capítulo é o 43. Eu já sei que o moço não vai pôr na tela. Então eu já deixei aqui marcado. Você não me pega mais. Pronto, eu olhei lá, não tinha. Eu falei... vamos aplaudir a ele, gente. Obrigada, lindo. Diz assim, ó: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderia revertê-lo? Eu vou na minha leitura, que é das antigas, que eu acho que eu nem sei o que é revertê-lo. Eu vou contar isso para vocês. E ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Essa palavra é maravilhosa, porque Isaías ele está falando com o povo de Deus a respeito do Deus de resgate. Ele está inserindo nas pessoas aquilo que Deus pode fazer em todo e em qualquer momento. Há momentos que nós limitamos o nosso Deus, mas Ele é um Deus que para Ele não existe impossível. Se eu fosse você, eu estou dando glória, porque você pode ter chego aqui com uma doença, o qual o médico disse tem 2 dias, tem 3 meses, e eu já declarei através desse altar, o qual eu creio que há poder, que para Deus nada é impossível. E baseado no livro de Isaías, porque a Bíblia diz que quando Isaías está falando a respeito desse Deus de resgate, o povo israelita já tinha passado por grandes festas, já tinha passado por muitas alegrias, e aí veio a aflição. E quando Deus quis restaurar, ou melhor, quando Deus avisou que iria restaurar, eles já não acreditavam mais no poder sanador de Deus. Ei, querida, não importa o que você enfrentou ontem, nosso Deus é um Deus de resgate. Ele é suficiente para trabalhar no teu presente e te dar vitória no teu futuro. Eu venho de uma família de estado vulnerável. Eu venho de uma família onde nós enfrentamos alguns desafios. Desafios hoje que eu entendo que Deus permitiu que eu passasse para que eu tivesse a liberdade de ter alguma maturidade cristã, de entender que o sol é para todos, mas a chuva também. Eu consigo entender que as dificuldades é para todos e que a alegria é também. Às vezes nós somos tão egoístas que nós chegamos a pensar que nós somos a única bolacha do pacote. Eu quero dizer para você que geralmente a última bolacha do pacote ela está mole e quebrada. Não, mas você não, você está em cima, você está top, você é bênção e Deus está contigo. Dessa família de estado vulnerável, eu conheço um pai que ele não conheceu qual era a responsabilidade que ele tinha como paternidade dentro da casa. Um homem bruto, um homem com palavras torpes, alcoólatra. Não que seja errado ter amigos, mas ele valorizava muito mais os amigos do que a própria família. Isso fica um alerta muito importante para nós, que nós tenhamos amigos, mas que nunca esqueçamos a importância da nossa família, que nunca colocamos ou nunca coloquemos a nossa família em segundo lugar, mas pelo contrário, possamos saber investir e dar tempo de qualidade para aqueles que são nossos. Meu pai, ele tinha o vício da bebida, o vício do jogo, e através do vício que meu pai tinha, ele foi deformando a minha mãe. Minha mãe tornou-se uma mulher quieta, brava, séria. Enfim, a minha casa era uma casa totalmente destruída. Mas eu era uma criança muito sapeca, uma criança falante, divertida. E eu descobri que quando criança, a minha linguagem de amor era palavras de afirmação.
Eu quero dizer para você que é lógico que hoje que eu sou adulta, não adianta nem você falar que eu sou linda, porque eu sei que eu sou linda. Não adianta você falar que eu sou amada, porque eu sei que eu sou amada. Não adianta você falar que eu sou especial, porque eu sei que eu sou especial. Porque Deus curou as feridas do meu coração e mostrou o quanto eu sou poderosa, o quanto eu sou abençoada, o como Ele me escolheu, porque a Bíblia diz que é Ele quem nos escolhe. Muitas das vezes nós fugimos do nosso chamado, mas Deus está dizendo: pode se esconder, mas quando eu escolho o escolhido, ele não tem escolha. Então a linguagem de amor hoje não é mais fala. A linguagem de amor para mim hoje é servir. Meu Deus, fez serviço para mim, me ama, passou minha roupa, meu Deus, está dizendo eu te amo com corações garrafais, lavou meu carro, é um espetáculo. Hoje é serviço. Quem está perto de mim, eu estou arrumando serviço. Vai passar roupa, vai isso aqui, estou falando, vai me amar, vai me amar, vai me amar. Naquela linguagem de amor que eu não recebi dentro de casa, eu recebi no mundo. Aos 8 anos de idade, eu lembro que eu chegava em casa com os meus papéis escolares, com a lição de casa, e eu não tinha ninguém para mostrar. Aos 8 anos de idade, eu vinha correndo, contando para minha mãe as travessuras, os amigos, amigas novas que tinham chegado até mim, e a minha família não se importava com aquilo. Até que no meio do caminho, e não alguém distante, essa pessoa, frequentadora da minha casa, dono de um mercado na cidade, ele começou a me trazer para perto. Ele começou a dar o que eu não tinha em casa. Começou a dar tempo e palavras de afirmação. Ele dizia assim: Sandra, você é linda, você é inteligente, você é esperta. E aquele homem, eu com apenas 8 anos de idade, ele me explicou. Eu passei pela dor da pedofilia. Eu fiquei na mão daquele pedófilo dos meus 8 até os meus 12 anos de idade. Eu ia atrás daquele pedófilo. Aquele pedófilo frequentava a minha casa. Por muitas das vezes eu via aquele pedófilo conversando com meus pais, e eles davam sinal para mim que eu fosse ao encontro dele. Eu iria. E quando eu ia ao encontro dele, eu voltava com 2 pães, voltava com um bife, com uma lata de sardinha. E o interessante, que o que mais me machucou quando eu entendi o que estava acontecendo, que em nenhum momento meus pais perguntou de onde veio, como você conseguiu. Talvez você está achando que essa criança que está ali na escola, na igreja Kids, é responsabilidade dos pastores. Não é sua responsabilidade. Deus colocou na tua mão, é você que tem que cuidar. A Bíblia deixa muito clara para nós: vós pais, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Eu acho interessante que quando o filho começa a dar trabalho, a pessoa liga para o pastor: pastor, ore pelo meu filho. Eu gostaria de entender, você como pai, como mãe, aonde é que está a sua autoridade para colocar a mão sobre a cabeça do teu filho e dizer: aqui não, Satanás, aqui tem mulher de oração, aqui tem homem de oração, a minha família não vai ser roubada, não vai ficar bagunçada. Não, eu não dependo de afirmação de ninguém, é eu mesmo que vou guerrear pela minha família e vou escrever uma história diferente pela minha família. Toma posição, homem, toma posição, mulher pastora. Mas ela tem 8 anos e eu não dou conta, eu não aguento ela. Oh, meu filho, se você não dá conta de uma criança, você não dá conta de você. Não, que é isso? Você tem que fazer, ajeitar, se pôr no seu lugar, dizer, exercer aquilo que Deus colocou na sua mão. Eu me deformo. E o meu pai, eu não vou contar aqui agora, depois você assiste no primeiro culto. O meu pai, ele morre aos 37 anos de idade, jovem, de um infarto fulminante. E fica uma mulher e uma criança com 12 anos, marota, rebelde, fofoqueira, ladra e prostituta. Você vai dizer: onde você aprendeu tudo isso? Em casa. Não, essa criança marota que você tem, ela é igualzinha a você. Essa criança mentirosa que você está criando, ela aprendeu a mentir com você. Pastora, como assim? É quando aperta a campainha, você olha, está aquele testemunho de Jeová, você fala para ela: vai lá e fala com o pai e a mãe não está. Você está ensinando a mentir. É quando a sogra chega: vamos ficar quietinho para nós não receber a sogra. Você está ensinando a mentir. Não, ela é mentirosa porque são os preceitos que você colocou na sua família. Ah, não, eu acho que ela puxou minha mãe, eu acho que puxou a mãe do meu marido é igualzinha. Não, querida, a mãe do seu marido vai de vez em quando na sua casa, ela está indo sempre. Ficou a dica aqui. Mas ela aprendeu com você. Tem tantas mulheres que dão errado nos seus casamentos porque a sogra, quando eu falo sogra, seja mãe
do homem ou mãe da mulher, ainda não aprendeu o seu lugar. Tem tantas mulheres que estão casadas e qualquer briguinha, vou para casa da minha mãe. E a mãe vem aqui, filha, não, fecha a porta. Fala, filha, vai resolver lá na sua casa. Você não escolheu, você não decidiu? Vai chorar lá, vai orar lá, vai expulsar o demônio da discórdia lá, não aqui em casa. Ei, mãe, eu aprendi um segredo: as duras dores. Eu tenho um filho de 39 anos, você já viu ele por aqui. Eu vivia endividada. Meu nome não era sujo, sujo era o nome. Meu nome não era sujo, sujo era o nome. O SPC e Serasa fazia chamada oral, ele dizia Sandra Alves. E eu dizia, meu Deus, eu nunca vou sair dessa. E Deus falou assim, sabe esse cartão que você tem de aposentada? Eu sou aposentada. Para de dar para o seu filho, ele já é homem. Não, se o seu filho não cuidou do nome dele, ele não vai cuidar do seu. Para de ficar emprestando cartão para genro, para nora. Fala assim, não, você tem que aprender a viver com aquilo que você ganha. Você tem que aprender a dar sustento para a tua casa. Ah, meu Deus do céu, eu sei bem que é a última pregação, porque senão não ia até a segunda. Tá, começa a valorizar aquilo que Deus te deu, porque senão você nunca vai conquistar aquilo que Deus projetou para você. Quando eu me coloquei no meu lugar, então eu abençoo o meu filho, mas eu não me amaldiçoo para abençoar ele. Eu não deixo de pagar minhas contas para que ele venha fazer os gostos dele. Tem muitas mães que são aposentadas, que até gastam horrores em remédio e recebem o espírito de cura hoje, e muitas vezes não conseguem nem comprar o remédio, porque encontrou um filho folgado no caminho. Porque aí o meu menininho, quantos anos tem seu menininho mesmo? 35, 40, 50. Acorda, filha, coloca esse homem para trabalhar. Coloca esse homem ele não pode pegar o seu cartão, ele tem que trazer dinheiro para dizer, mãe, eu estou aqui te honrando, porque você me criou, você... maternidade dando retorno. Uma hora a maternidade tem que dar retorno. Então, os mais novos podem ficar bravos. Cartão da mamãe, a dica da pastora Sandra, posso falar? Não empresta mais não. Se perguntar se ela foi a pastora Sandra que falou. Naquela casa ruim, falei, pastor Natan, já livrei do Senhor. Coloquei toda a responsabilidade em mim. Naquela casa ruim, naquele lugar de dor, da pedofilia, eu enfrentava a dor do abandono de uma mãe que não olhava as minhas dores, de minha mãe que não se preocupava com aquilo que eu sentia. Parece frio e calculista quando eu digo que aquele pedófilo me abandonou. Foi a primeira vez que eu me senti rejeitada. Foi a primeira vez que eu me senti uma mulher que... 12 anos, mulher. Olha que conversa. Tem gente que está com 12 anos e fala, ai pastora, olha por mim, eu estou encalhada. Querido, seu automóvel nem combustível foi colocado ainda. Você está mamando no peito, está tendo piolho, como que você está encalhada? Isso, está tomando Nescau da caixinha. Não é? Com 12 anos é Nescau na caixinha, Danoninho. Ai, não consigo arrumar namorado. Não, 12 anos eu não vou falar com menina de 12 anos. Estou falando com mulher madura. Eu com 12 anos eu comecei a ter nojo de mim mesma. Eu comecei a olhar para quem eu era, e eu comecei a ter um espírito de comparação. Eu começava a ver, eu via que eu era feia. Eu via que a minha família já tinha só minha mãe, já não tinha meu pai. Eu via que a minha mãe não era uma mãe muito legal. Eu fui percebendo algumas falhas, déficits dentro da minha casa. Eu lembro da minha mãe no terreiro, quando ela foi do terreiro espírita. Nós frequentamos a religião afro, chamada candomblé, durante um longo tempo da nossa vida. E eu lembro que quando a minha mãe foi fazer a cabeça, entregar a cabeça, ela ficou alguns dias retirada na cidade de Santos. E lá naquela cidade, quando eu fui com meus avós buscar minha mãe estava com pano chumbo amarrado no corpo. Ela estava careca e ela estava toda torta no chão, endemoniada. Porque eu lembro que os cambonos, eles escarravam no chão e a minha mãe lambia aquele escarro. Eu lembro que as galinhas passavam viva, minha mãe pegava a galinha, rasgava no dente e bebia aquele sangue. Olha que coisa terrível, né? Quantas humilhações eu vi minha mãe passar naquele terreno. Hoje eu louvo a Deus, porque em todo tempo Deus tem exaltado a minha casa, Deus tem exaltado a minha história. Querida, a sua história não vai terminar como começou. Eu vim declarar dessa noite que independente de como você começou, a sua história não termina do jeito que começou, porque Deus, Ele é fazedor de escrever boas novas sobre a nossa vida.
estamos inseridos nessa religião. E dessa religião eu espero chegar aos domingos para que eu possa ir tirar a paz de quem tem paz, do povo de Deus. Você tem paz? Se você não tem paz, é porque você não tem Deus. Não, se você é daquela que olha no celular, lá no Instagram, e vê uma postagem lá, fala, essa indireta é para mim, e já perde a tarde, está faltando Deus, filho. Você imagina, em multidões de pessoas que estão no Instagram, essa indireta é para você. Ai, alecrim dourado. A gente posta o que a gente quer. Eu já falo, esse cartão que eu estou dando é para você seguir-me nas redes sociais. Para perseguir já tem o diabo. Se não gosta do conteúdo que tem lá, sai. Não fica ali, ai pastora, não gosta do que você fala. Sai de lá, ninguém é obrigado a ficar lá não. Pode sair. Eu estou ali, inserida no espiritismo, mas eu escolho aos domingos aquilo que é dito como culto bom. Eu me vestia semi-nua, um shorts curtinho, uma mini blusa, e eu ia na porta da igreja dançar. Eu ficava ali dançando, tentando seduzir pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus. Existia um espírito de prostituição que roubava a minha dignidade. Eu já quero declarar nessa noite que você não será uma mulher vulgar, que você não será uma mulher que será tocada de qualquer forma. Não, você é filha amada do Pai. Você vai suportar, a esperar o tempo de espera. Você não vai ficar se vendendo por, pastora, sem ele eu não vivo. O nome dele é oxigênio. Não, porque tem mulher que fala, sem ele eu não vivo. É ar. Não, você vive. Vive sim. Naquele desafio, naquela perturbação de os domingos estar dançando, aquelas pessoas mais religiosas, elas quando me viam seminua na porta da igreja, elas desviavam. Muitos entravam pela lateral da igreja para que não viesse aquela aberração, aquela mulher negra, pobre, suja, aquela mulher que ficava 1 mês, 2 sem tomar banho. Eles desviavam para que não olhasse aquilo. Mas uma menina com o coração limpo, com apenas 6 anos de idade, ela vinha correndo até mim e ela dizia, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Talvez você chegou aqui e você não entendeu o quanto Jesus te ama. Talvez você chegou aqui e você não entendeu que Deus, de uma maneira única, Ele deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Sim, morrer na cruz do Calvário para nós que ainda somos pecadores, que ainda estamos em performance da santificação. Mas Deus acreditou tanto em nós que Ele disse, eu dou meu filho antes, para que tu saiba que eu te amo não por aquilo que você tem, mas por aquilo que eu faço você ser. Ele vai a sui, ele quer subir, ele vai tomada, sai, tomi rebas. Você pode ficar de pé. Ele manda, esse tem blusa azul, ele, camisa azul. Ele manda chobiada kirra, ele manda sol e tinirefaz. Enquanto eu estou pregando, eu estou vendo uma viagem. Alamanda que molde aqui nirra. Eu vejo você com chave de carro e Deus dizendo assim, é eu que te levo tanto para a direita como para a esquerda. Tu diz assim, Senhor, mas e o sustento? E Deus diz assim, sou eu dono do ouro e sou dono da prata, não vai faltar nada. Aplauda Jesus aí, porque o Espírito Santo de Deus já está na casa. Ele manda chuva da baçaia e isso a da que molde essa. Aleluia, se essa palma é para mim, ficou jóia. Mas você que vai aplaudir Jesus, aplaude da glória. Aleluia. Glorificado é o nosso Deus. Grandes coisas Ele tem feito por nós. Boa noite, igreja. Paz, graça e paz. Livro de Lucas, capítulo 1. O verso é o 37. E diz assim, porque para Deus nada é impossível. Dá uma olhada para o teu irmão e diga, para o nosso Deus não existe impossível. Pode sentar, querido. Você está linda de verde. Está chique. Lá na cidade é chique no último. Quando nós começamos a fazer uma junção dessa palavra,
a respeito do Deus do impossível e ao domingo de família, eu quero dizer que um dos maiores projetos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é a respeito da nossa família. Eu quero deixar claro que em todo momento em que Jesus ele esteve aqui na terra, ele trabalhou em prol das famílias. Ele curou, ele ressuscitou filhos para que houvesse uma junção de alegria no meio da família. E quando eu vou falar de família, eu quero lhe falar de uma família que tinha muita amizade com Jesus. Muitas das vezes nós brigamos por ocupação de cargos, de ministérios, lutamos para ser reconhecidos aqui na terra como missionários, pastores, evangelistas. Mas a Bíblia diz que uma das casas onde Jesus procurava para pousar, para descansar, era na casa de Lázaro. Lázaro não era pastor, não era presbítero, Lázaro não era sacerdote, mas Lázaro era amigo de Jesus. É pensando nessa noite, nessa família, que eu quero falar um pouquinho da história de Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro, eles são uma família amada de Jesus. Uma família onde, quando Jesus ele procura na sua forma física, na sua forma humana, quando ele procura descansar, ele vai até essa casa. Eu imagino Jesus batendo um papo com Lázaro, trocando uma ideia com Lázaro, porque com um amigo que é amigo, nós conversamos e temos diálogo. Não, aquela pessoa que você é cheio de dedo para conversar, que você precisa pensar o que vai falar, ele não é seu amigo, é um colega. Não, com amigo nós damos risada, nós choramos, nós contamos, o verdadeiro amigo, nós contamos as nossas dores, não temos vergonha de expor a nossa emoção. Eu imagino Jesus chegando na casa de Lázaro. A primeira cena que eu encontro uma mulher que está ocupada demais. Uma mulher que está dizendo assim: olha Jesus, eu acho melhor o Senhor já trocar essa túnica, já tirar as sandálias dos seus pés, tomar um banho, para que o Senhor possa descansar. Eu já coloquei o carneiro, ou já coloquei o cabrito, já coloquei, vamos trazer para o dia de hoje, uma limonada, já coloquei um chá, para que o Senhor viesse tirar um momento de descanso. Existem muitas de nós que nós somos assim como essa mulher. Marta, ela era preocupada em servir. Ela preocupada, não é pecado servir. Um dos maiores dons que nós temos na nossa vida é quando nós entendemos a importância de servir. Mas nós não podemos deixar que a servidão seja maior do que a nossa adoração. E você está no culto, está pensando: o que eu vou colocar na marmita? A minha roupa está no varal, eu não passei uniforme de amanhã. Não, querido, você não pode perder o momento de aproveitar que Jesus está dentro dessa casa. E você diz: não, independente dos meus afazeres, independente do que eu tenho que fazer amanhã, eu entrei nessa casa e eu vou adorar ao meu Senhor. Eu imagino Jesus dentro da casa e Marta perdendo a oportunidade de adorar. Marta perdendo a oportunidade de expressar glórias a Deus naquele momento. Você não pode deixar que os seus problemas, que os seus afazeres, até mesmo ministerial, venha roubar a essência de filho adorador que você tem. Eu costumo dizer, e digo com muita propriedade, que o primeiro ministério é o ministério da família. Não adianta nós sermos excelentes obreiros na casa do Senhor, excelentes músicos da casa de Deus, se nós ainda não reconhecemos esse exercício dentro da nossa casa. Não, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Então, querido, lembre, cuide da sua família. Eu imagino Jesus conversando com Lázaro, e Jesus batendo aquele papo legal com Lázaro, e ele diz para Lázaro: Lázaro, eu encontrei com 10 leprosos. Na época, lepra era algo incurável. Hoje não, hoje temos a medicina avançada, dizendo a respeito do Hanseníase, aonde cuidam-se dessa doença. Mas eu imagino aqueles leprosos, até mesmo por não ter uma conscientização, não ter o trabalho
de humanização em cima daquele leproso, faltavam partes do corpo, perdiam dedos, pé, e eles estavam excluídos da sociedade. Jesus se encontra com 10 que está com uma história de ponto final, com 10 que está com uma história de que está acabado, de que nada vai dar certo, e Jesus vai e cura os 10. Eu imagino Jesus contando isso para Lázaro, e Lázaro de boca aberta. Bom, primeiro eu já estou apresentando para você um Jesus que, independente do diagnóstico, independente do papel assinado, a última palavra quem dá sempre será Jesus Cristo. Então talvez você chegou dizendo: está acabado, não vai dar certo, não tem mais jeito, agora é tentado de outra forma, e Deus está dizendo: a última palavra quem dá para a sua vida ainda continua sendo eu. Aleluia, santo, 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 é esse Deus. Jesus está conversando com Lázaro, e talvez Lázaro, extasiado, animado, talvez Lázaro tenha um perfil, como é seu nome? Tuti. Talvez Lázaro tenha um perfil como Tuti, um motivador, um impulsionador. Ele está dizendo: yes, Jesus, que maravilha. E os 10? Afinal, Lázaro estava dizendo: Jesus pegou alguém com uma história destruída, com um final de história, e reconstruiu a história. E esses 10 leprosos? Pergunta o Tuti para Jesus. E aí Jesus olha para Lázaro e diz assim: só voltou um para agradecer. Jesus já estava nos ensinando a lidar com a ingratidão. Talvez você tenha feito tanto bem a alguém, tanto bem a uma casa, a uma pessoa, a uma família, e você está esperando um reconhecimento, dizendo: poxa, pelo menos um muito obrigado. Jesus está dizendo: acostume fazer o bem sem olhar a quem. Os ingratos estão no nosso meio, mas o Deus bondoso, aquele que é cheio de misericórdia, Ele também está dentre nós, independente de quem volta para agradecer ou não. Jesus é aquele que soma todo o bem que nós fazemos, e Ele diz: eu sou um Deus que não fico devendo nada para ninguém. Você pode ficar de pé, mocinha de cabelo curto aí, loirinha? Relembando o Shai que chois, ele mande cobia de súbia, ele que ni refolde res. Eu fiz a introdução dos 10 leprosos, e aí esses 10 leprosos estavam com um pré-diagnóstico de uma história acabada, de uma história em que não haveria mais solução. Mas Jesus chega no ambiente e começa a reescrever a história. Jesus cura os 10. Jesus, ele não olha se os 10 têm algumas qualidades. O mais espiritual, o que prega, o que canta. Jesus apenas cura. Jesus está dizendo: tu é minha filha. Há momentos que você se sente tão insuficiente, dizendo: Senhor, eu já falhei tanto, eu já errei tanto. E Jesus está dizendo: dos teus pecados eu não me lembro mais, das marcas do teu passado eu não me lembro mais. Relemando chinerécia. O Satanás tem tentado brincar com a tua emoção, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para sarar a tua emoção, dizendo: do que passou na tua vida, eu curei toda a lepra, e eu já não lembro mais. Ele manda só ideia, sai. Ele bionde chi nesse, que ele manda sua ideia todo esse. Lázaro, ele está tendo um aprendizado de perto. Eu digo para minhas amigas, eu digo a lugares que passo, que sempre procuro andar com alguém que tem um nível melhor, um nível espiritual melhor do que o teu. Não. Se você começar a andar com galinha de Angola, tô fraco, de repente você começa a ficar fraco. Não, você começa a olhar as pessoas e dizer: olha, tá difícil, não vai dar certo, eu tô fraco. Daqui a pouco você muda aquela postura de homem, de mulher vitorioso. Daqui a pouco você muda essa postura de águia, de quem nasceu para voar, nasceu para vencer, e começa a se rastejar dizendo: estou fraco, eu estou fraco. Aleluias, louvado e engrandecido é esse Deus. Ele é tremendo, Ele é santo, Ele é grande. Alemanda que ramanda cheia alabasse. Tem Maria.
Maria, a Bíblia diz que a prostituta que ungiu os pés de Jesus. Imagine que mulher estratégica, imagine que mulher inteligente. Não, essa eu quero deixar só para mulher. Dá uma olhada para mim e fala: seja inteligente. Não, Maria entra no ambiente e ela entra sem fazer barulho, ela entra sem fazer escândalo. Não, ela sabe que existe um jugo, que existe uma desigualdade, que existe um complexo de impureza sobre a vida dela, e ela busca a estratégia. A mulher inteligente, ela é estrategista. Diga: mulher inteligente, ela é estrategista. Maria, ela pega o que ela tem de melhor. Diga: o que tem de melhor. Jesus, ele não precisa de nada nosso, nada. Mas Maria pega o que tem de melhor. Eu fico impressionada que quando eu me insiro, me coloco no meio, porque também sou humana e faço parte da igreja de Cristo, que quando nós nos preparamos para vir ao culto, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, nós escolhemos o melhor para nós e o pouco para Deus. Eu vou levar uma oferta, nós já deixamos os R$2 separado, porque vai que o pregador começa a mexer com a minha emoção e eu tenho que dar uma oferta maior. Ei, Maria pega um perfume precioso, ela pega algo caro, de grande valor. Para de trazer migalhas na presença de Deus. Quem quer viver o extraordinário tem que fazer coisas extraordinárias. Quem quer experiências do extraordinário tem que aprender a andar na plataforma do extraordinário. Maria pega aquele perfume caro. Maria pega aquele perfume que aos olhos humanos era impagável. Ela quebra. Eu estou imaginando Maria quando ela está quebrando aquele frasco, aquela embalagem, ela está quebrando o coração. Ela está dizendo: olha, Senhor, eu estou aqui quebrando o meu complexo de inferioridade, meu complexo de rejeição, a minha depressão, a minha síndrome de pânico, e eu quero derramar o melhor perfume que existe na terra. Aonde? Nos teus pés. Eu quero liberar uma palavra de cura nessa noite, para mim e para você. Não importa como estão suas emoções, porque uma das maiores problemas nossos no tempo de hoje são doenças psicomáticas, emoções desequilibradas, é ansiedade, é pânico, depressão. Mas eu quero nessa noite que você quebre o seu coração, e quando quebrar o teu coração, sai um perfume, um incenso suave, um óleo suave, que é ao ponto de surpreender a Jesus e dizer: que óleo precioso é esse? É óleo de uma mulher fracassada, é óleo de uma mulher deprimida, mas eu entrei com uma disposição de adorar e exaltar ao meu Deus que tudo pode. É nessa noite. Maria, quando ela faz esse ato, ela faz um ato físico. Ela quebra um vidro, derrama o perfume precioso. Se você é batizado com o Espírito Santo, você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para glorificar, para exaltar, para bendizer ao nome santo do Senhor. Essa família tem uma história. Como é bom família que escreve história. É bom. Talvez, se eu fosse sentar com alguns, quantos currículos nós teríamos para apresentar ao nosso Deus? Quantos currículos nós teríamos para contar dizendo: Deus, eu tenho história contigo, eu já vivi o extraordinário na tua presença. Eu estava relatando hoje ao pastor, à pastora, ao casal de pastores, que a minha mãe, ela teve um câncer, um nódulo cancerígeno na cabeça do lado direito,
E esse nódulo que estava do lado direito dela imobilizou todo o lado esquerdo. E eu, nova convertida, eu disse a Deus: se o Senhor me ama, cura minha mãe. Eu sou filha única. Eu falei: e se o Senhor me ama, cura minha mãe. E um dia de madrugada, Deus me levantou e falou: ora, está chegando libertação e salvação para a tua casa. Eu levanto e eu vou orar pela minha mãe. A minha mãe, ela tem uma crise convulsiva naquela madrugada. Ela vomita uma bola transparente, cheia de líquidos. E dentro dessa bola transparente, cheia de líquido, tem gilete, lápis, cigarro, cabelo. Eu estouro aquela bola. Eu começo a gritar. Vou correndo, chamo o meu pastor. Meu pastor vem até a minha casa, ele estoura aquela bola. Sai um cheiro fétido. E a minha mãe fica se contorcendo como cobra na cama. E de repente ela cai num sono profundo. O meu pastor disse para mim assim: dorme tranquila, filha. Chegou libertação e salvação para a tua casa. Dá um tapinha no ombro do teu amigo aí e diga: chegou libertação e salvação para a tua casa. Chegou. E a minha mãe, quando foi pela manhã, ela levantou totalmente curada. Aquela mulher que andava paralisada do lado esquerdo, com um nódulo atrás da orelha, aonde estava o nódulo da orelha direita, tinha 25 pontos. Deus curou a minha mãe. O Deus da cura também está aqui. O Deus que liberta as emoções, o Deus que alinha os nossos pensamentos, o Deus que faz coisas extraordinárias, também escolheu para dizer: está chegando libertação e salvação para dentro da sua casa. São currículos de milagres, currículos de histórias, porque o nosso Deus, ele é especialista em escrever a nossa história. Tem um moço lá no fundo, ele está de camiseta verde oliva, verde militar, de barba. É você. Deus, ele é especialista em fazer de novo. Deus, ele é especialista em não deixar nada daquilo que ele prometeu na nossa vida, ainda que nós venhamos temer. Ele vem e reafirma os nossos pés para fazer de novo. Quando a minha mãe teve o câncer, eu senti muito medo e Deus curou a minha mãe do câncer. Depois eu tive um câncer no intestino e Deus curou a minha mãe desse câncer. E eu estou falando sobre isso e eu falei: Deus, e o que tem a ver esse moço? E o meu Deus falou assim: diga a ele que eu sou um Deus que, independente de qualquer situação, seja financeira, seja sentimental ou saúde, sou eu um Deus que entra com uma providência. Deus está mexendo na tua vida secular. Não, Deus está falando de dinheiro, porque o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata.